Fala galera, bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai dar início à segunda parte da análise combinatória, tá? O que eu falei para vocês antes, a análise combinatória é bem vasto, a gente tem várias ramificações dentro da análise combinatória. Então achei por bem a gente separar a análise combinatória em 3 aulas. Falei com vocês na semana passada sobre fatorial, que na verdade nós vamos utilizar o fatorial, hoje a gente já começa a fazer uso dele, e falei com vocês também sobre o princípio fundamental da contagem, que foi algo que vocês já viram lá no 9º ano, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre permutações. E aí a gente tem 2 formas de trabalhar as permutações. A gente vai trabalhar permutação simples ou permutação com repetição, tá bom? Vou mostrar a vocês qual é a diferença para que vocês possam saber quando utilizar uma, quando utilizar outra. Por favor, livro 2, página 344, para a gente poder dar início a isso daí, galera. O que significa permutar? Permutar significa trocar. Então, dentro da análise combinatória, sempre que o problema te direcionar para algo que você tenha que trocar pessoas de posição, trocar objetos de lugar, trocar letras, trocar sabor de comida, sabor de sorvete. Bom, se eu tenho que trocar, na verdade eu estou permutando. Então, esse meu problema é um problema que eu vou resolver através da permutação. Tudo bem? E aí qual é a diferença entre a permutação simples e a permutação com repetição? A permutação simples, galera, é quando eu não tenho nada repetido dentro das trocas que eu vou fazer. Eu vou trocar as letras de uma palavra. Se essas letras não se repetem, a minha permutação é uma permutação simples. Eu vou trocar as letras de uma palavra. Essas trocas, tá, que eu estou falando das letras, isso são anagramas, que a gente vai ver nos exemplos já já. Eu vou trocar as letras de uma palavra, e aí tem letras repetidas, a palavra tem letras repetidas. Então a minha permutação é uma permutação com repetição, tá bom? Eu vou trocar de lugar, mas os objetos são todos diferentes. Os objetos eles não se repetem, é uma permutação simples. Eu vou trocar de lugar e os objetos têm objetos repetidos, então uma permutação com repetição. Tudo bem até aí, galera? Qualquer dúvida, é só me avisar, tá? Eu coloquei aqui para vocês os 2 exemplos que tem no livro de vocês, tá? São os 2 primeiros exemplos. Nesse primeiro exemplo, ele está falando o seguinte: quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los, ou seja, distintos, eu consigo formar utilizando apenas os algarismos 1, 2 e 3. Ou seja, o algarismo que eu utilizei na primeira casa, eu não posso repetir para a segunda casa. Então, eu venho mostrando a vocês todas as possibilidades que nós temos. O número 123, o número 132, o número 213, o número 231, o número 312 ou o número 321. São 6 possibilidades diferentes de número que eu consigo formar. Sendo que isso daí, se você estiver acompanhando pelo livro, você vai ver que ele faz como se fosse uma árvore, tá? Eu não preciso fazer isso. Se eu quero saber a quantidade de números, eu não quero saber quais são os números. Eu não preciso ver quais são esses números. Basta eu dizer qual é a quantidade. Ele quer formar números de 3 algarismos, então eu separo esses números. Casa das centenas, casa das dezenas e casa das unidades. Para a casa das centenas, quantas opções eu tenho? 3 opções. O que eu utilizei nas centenas, eu não vou repeti-los nas dezenas. Então, se eu já utilizei um nas centenas, para as dezenas me restam 2 possibilidades. Aí eu tinha 3 possibilidades. Um já ficou na centena, um já ficou na dezena. Para a casa das unidades vai me restar uma possibilidade. E aí o que eu faço? 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a
6 possibilidades diferentes. E eu disse a vocês quais são os 6 números: 123, 132, 213, 231, 312 ou 321. Tudo bem? No segundo exemplo, ele está me dizendo o seguinte: quantos são os anagramas, que eu falei para vocês, tá? Da palavra anel. O que são anagramas? Eu posso trocar letras de lugar e formar uma nova palavra. Essa nova palavra que eu estou formando, ela pode ou não pode, ela pode ter significado ou não precisa ter significado, tá? Basta eu trocar as palavras de lugar. Um exemplo que eu costumo sempre falar é um anagrama da palavra amor. Roma. Eu mexi nas letras e formei uma outra palavra. Nesse caso, a palavra ela tem significado. É uma capital, é uma cidade, entendeu? Mas, por exemplo, eu posso formar Moar, também com amor. Moar já não tem significado nenhum. Tudo isso a gente chama de anagrama. Tudo bem? Então, beleza. Bom, quantos anagramas a gente consegue formar com a palavra anel? Eu coloquei aí para vocês, e no livro também tem, todos os anagramas que a gente consegue formar. Pô, Nilo, é necessário fazer isso? Não, a gente não precisa fazer isso. Se eu quero saber quantos anagramas são, eu não estou te perguntando quais são, basta eu trabalhar a quantidade de letras que tem a palavra. Anel, 4 letras. Então, para a primeira casa, eu tenho 4 possibilidades. Para a segunda opção, bom, se eu estou trocando letras de lugar, a letra que eu utilizei na primeira casa, ela não vai ficar na segunda. Então, das 4 eu já utilizei uma, eu tenho 3 possibilidades para a segunda casa. Tinha 4 possibilidades, já utilizei uma na primeira, uma na segunda casa. Para a terceira casa eu tenho 2 possibilidades. E para a última casa vai me restar uma possibilidade. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Ou seja, eu consigo formar 24 anagramas com a palavra anel. Agora percebe o seguinte, galera. O que acontece? Quando eu fiz 3 vezes 2 vezes 1 e encontrei 6 números distintos, o que na verdade eu fiz? Fatorial de 3. Multipliquei o 3 por todos os seus antecedentes até o número 1. Quando eu faço 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o que eu fiz? Fatorial de 4. Multipliquei o 4 por todos os seus antecedentes até o número 1. O que eu quero dizer com isso para vocês? Sempre que eu estiver trabalhando com permutação, para eu calcular, ou você pode fazer dessa forma, não tem problema nenhum, você vai chegar no mesmo resultado. Ou, simplesmente, você pode pensar o seguinte: bom, se eu tenho 3 possibilidades, eu fiz o fatorial de 3. Se eu tenho 4 possibilidades, eu fiz o fatorial de 4. Se eu tenho n possibilidades, o que eu vou fazer? Fatorial de n. Então, sempre que eu estou trabalhando com permutação, qual é a fórmula para eu calcular o número de permutações? Permutação de n é igual a n fatorial. Dúvidas aí, galera? Não? Então, beleza. Aí eu quero que vocês acompanhem agora comigo esses exemplos de aplicação, tá? Tá no livro de vocês aí na página 345. Bom, no primeiro é simples, ele fala o seguinte: de quantas maneiras podem ser arrumados de forma horizontal 3 selos, um da Argentina, um do Brasil e um do Chile. Eu tenho 3 selos, tá, para arrumar. De quantas formas eu posso arrumar esses 3 selos? Bom, basta que eu faça a permutação dos 3. Permutação de 3 é igual a 6. Beleza? Segundo exemplo. Quantos anagramas tem a palavra Deus? Deus tem a mesma quantidade de letras de anel. Então, basta eu fazer permutação de 4. Permutação de 4 é igual a 24 anagramas. Número 3. O número 3 ele é dividido em letras. Letra A,
Quantos são os anagramas da palavra perdão? Perdão tem 6 letras, então basta eu fazer a permutação de 6. Permutação de 6 é igual a 720, tá? Galera, dica, sempre que falar em anagrama, você vai fazer permutação, tá? Só cuidado, vou mostrar para vocês agora nesse exemplo aqui, que tem algumas pegadinhas que você tem que ficar atento a isso, tá? Bom, na letra B, quantos são os anagramas da palavra perdão que iniciam com P e terminam com O? Então, o que a gente vai fazer, galera? Presta atenção. Eu vou fixar o P na primeira casa e eu vou fixar o O na última casa. Perdão tem 6 letras. Dessas 6 letras, eu retirei 2. Eu deixei uma na primeira casa e uma na última casa. Quantas letras me sobraram? 4. Essas 4 letras, elas podem entrar em qualquer ordem. Então, basta eu fazer a permutação de 4 no meio dessas letras. Permutação de 4 é igual a 24. Tudo bem? Na letra C, galera, quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas nessa ordem? Sempre que você tiver esse tipo de problema, você vai fazer o seguinte: você vai pegar e vai juntar as letras. Eu vou juntar as letras A e O e vou fazer com que elas formem um bloco, tá? Elas passam a contar apenas como uma letra. Bom, perdão tem 6 letras. Ao juntar A e O e fazer com que ela passe a contar apenas com uma, então eu passei a trabalhar com 5 letras. Como eu quero fazer a permutação de 5, basta eu fazer 5 fatorial. 5 fatorial é igual a 120. Tudo bem? Agora, na letra D, quantos são os anagramas da palavra perdão em que o P e O aparecem nos extremos? Bom, nos extremos seria no início e no final. Começando por P e terminando por O, nós já vimos na letra B, né? Eu tenho 24 anagramas, começando por P e terminando por O. Bom, se começo por P e termino por O, eu tenho 24. Perdão, pessoal. Começando por O e terminando por P, eu vou ter mais 24. Ou seja, eu tenho 48 anagramas. 24 começam por P, terminam por O, e 24 começam por O e terminam por P. Então, total de 48 anagramas. E na letra E, presta atenção porque a princípio ela parece ser igual à letra C, mas tem um detalhe aí. Ele está me dizendo quantos anagramas da palavra perdão em que as letras P, E e R aparecem juntas em qualquer ordem. Na letra C, ele estava dizendo que A e O aparecem juntas nessa ordem. Primeiro a letra A, depois a letra O. Agora, na letra E, ele está querendo que P, E e R aparecem juntas, mas não tem uma ordem. Bom, formo o bloco com elas passam a constar como apenas uma letra. Eu tinha 6, juntei essas 3, elas passaram a contar apenas como uma letra. E aí eu tenho as outras 3 letras da palavra, que seria D, A e O. Então, vou fazer primeiro a permutação de 4. Um bloco com as letras P, E e R e as outras 3 letras que sobraram, D, A e O. Permutação de 4 é igual a 4 fatorial, que é igual a 24. Porém, agora ele me diz que P, E e R podem estar em qualquer ordem. Bom, se elas podem estar em qualquer ordem, eu posso ter primeiro P, depois o E, depois o R, ou primeiro o E, depois o R, depois o P. Então eu vou contar quantas possibilidades eu tenho
para organizar as letras P, E e R. São 3 letras, então eu faço permutação de 3. Permutação de 3 é igual a 3 fatorial, que vai dar 6. Agora, o que eu vou fazer? A quantidade de anagramas que eu conseguir formar com o bloco de letras e as outras 3, que são 24 anagramas, vezes a permutação dessas letras que estão dentro do bloco, que vai dar 6. 24 vezes 6 eu tenho 144 anagramas. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida é só vocês me avisarem, tá bom? Agora a gente vai falar sobre permutação com repetição. Reparem o seguinte, galera. Eu tenho a palavra banana. Quantos anagramas eu consigo formar com a palavra banana? Se eu quero formar anagrama, para eu formar anagrama, o que eu preciso fazer? Eu preciso trocar. Se eu trocar uma letra, na verdade 2 letras, né? Troquei uma com a outra. Se eu trocar 2 letras de lugar, eu já preciso formar uma nova palavra. E aí eu peguei banana, aí eu coloquei aí para vocês. Eu numerei, tá? O primeiro A, o segundo A e o terceiro A. O primeiro T. Banana não, perdão. Eu fiz com batata. Eu pensei em banana, acabei fazendo com batata. Então, daria a mesma coisa, mas vamos voltar. Eu numerei o primeiro A, o segundo A e o terceiro A. E numerei o primeiro T e o segundo T. Aí eu fiz uma troca aí. Reparem que da primeira para a segunda palavra eu troquei de lugar. Porém, a segunda palavra está igual à primeira, continua batata. E tem outras trocas que eu vou fazer aí dentro que vão continuar resultando em batata. Mas se eu troquei de lugar as letras, eu preciso formar uma nova palavra. Eu não estou formando. Por quê? Porque eu estou trabalhando com letras repetidas. Ou seja, essa minha permutação é uma permutação com repetição. E aí, o que a gente vai fazer? Sempre que eu tiver a permutação com repetição, a minha fórmula de contagem é n fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial vezes teta fatorial e por aí vai. Calma, não se assusta, galera. O que eu quero dizer com isso? Sempre que eu vou trabalhar com a repetição, o que eu vou fazer? N fatorial é o número total de possibilidades que eu tenho, seja de objetos, seja de letras, seja de sabores, tá? Então, nesse caso aí de batata, eu tenho 6 letras no total. Alfa, beta, gama, teta representa o número de repetições de cada um dos itens, de cada uma das letras, de cada um dos objetos e por aí vai. Tá bom? É só a representação. Então, nesse exemplo aí, como você resolveria isso? Como você calcularia o número de permutações da palavra batata? Perdão. Como você calcularia o número de anagramas da palavra batata? Bom, batata tem 6 letras. Então, no lugar do N eu colocaria 6. Ficaria 6 fatorial. E as repetições? Reparem que o A ele repete 3 vezes. E o T ele repete 2 vezes. Então aí é como se o meu alfa valesse 3 e o meu beta valesse 2. As outras letras, como eu não tenho mais repetições, eu não preciso delas, tá? Eu posso simplesmente ignorá-las. Então, nesse exemplo de batata, para eu calcular o número de anagramas, ficaria 6 fatorial dividido por 3 fatorial, que é o número de vezes que o A se repete, vezes 2 fatorial, que é o número de vezes que o T se repete. E aí, fazendo os cálculos, eu chegaria em 60 anagramas dessa palavra aí. Dúvidas, pessoal, até aí? Não? Então, beleza. Agora, preste atenção. Eu vou fazer os exemplos de aplicação do livro de vocês envolvendo essa parte aí, tá?
Quantos são os anagramas da palavra arara? Arara tem 5 letras, tá? Então, meu N vale 5. Eu tenho A se repetindo 3 vezes e eu tenho o R se repetindo 2 vezes. Então, eu vou fazer permutação de 5 com repetição de 3 e 2. 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, que vai dar 10 anagramas diferentes. Número 2. Quantos são os anagramas da palavra 17? Bom, 17 são 9 letras, tá? Aí eu tenho a repetição do E 4 vezes e a repetição do S 2 vezes. Então, eu faço a permutação de 9 fatorial, dividido pelas repetições, 4 fatorial vezes 2 fatorial. Fazendo os meus cálculos, eu vou encontrar 7.560 anagramas. No exemplo 3, ele faz o seguinte: quantos são os anagramas da palavra camarada que começam pela letra C? Aí a gente vai fazer o seguinte: eu vou fixar a letra C, eu não trabalho com ela, tá? Fixando a letra C, a minha palavra ela passa a ter 7 letras. Dentro dessas 7 letras que sobraram, eu tenho o A se repetindo 4 vezes. Então, eu faço a permutação de 7 dividido por 4 fatorial. Permutação de 7, que vai dar 7 fatorial, dividido pelo número de repetições, que são 4 letras A. Então, 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Fazendo essas contas aí, eu vou chegar em 210 anagramas. Na número 4, é a mesma palavra, camarada, sendo que aí ele quer saber quantos anagramas começam pela letra A. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fixar a letra A. Uma dessas 4 letras A eu tiro e fixo no início. Me sobraram 7 letras, sendo que agora, como uma letra A já ficou lá no início, eu tenho a repetição de outras 3 letras A. Então, 7 fatorial dividido por 3 fatorial, que vai dar 840 anagramas. Dúvidas até aí, galera? E aí agora é o exemplo mais complicadinho, tá? Determine quantas soluções naturais possui a equação x mais y mais e igual a 6. Pessoal, o que eu vou fazer? Bom, eu quero somar 3 números. Esses 3 números têm que ser números naturais, tá? Números naturais, e essa soma ela tem que ser igual a 6. Então, eu penso aí em algumas situações, algumas possibilidades. Por exemplo, 2 mais 2 mais 2. Aí o que ele me dá aí na primeira linha, espero que vocês estejam acompanhando pelo livro, tá? Para vocês poderem observar isso. Reparem que a primeira solução, x é igual a 2, y é igual a 2 e é igual a 2. Isso é uma possibilidade que eu tenho. Uma outra possibilidade, x valendo 1, y valendo 5 e z valendo 0. Uma terceira possibilidade, x valendo 0, y valendo 0 e z valendo 6. Pessoal, prestem atenção no seguinte: nas 3 possibilidades que eu fiz, em todas as 3 possibilidades que eu fiz, eu sempre tenho o mesmo número de pontinhos e o mesmo número de tracinhos. Por quê? Por exemplo, você vai ter x valendo 2, então pensa, eu tenho 2 bolinhas, y valendo 2, eu tenho mais 2 bolinhas, z valendo 2, eu tenho mais 2 bolinhas. No segundo exemplo, x valendo 1, eu tenho uma bolinha, mais y valendo 5, eu tenho 5 bolinhas, mais z valendo 0, eu não tenho nenhuma bolinha. No terceiro exemplo, na terceira possibilidade, né, eu tenho x igual a 0, mais y igual a 0, mais x igual a 6. Então eu tenho 6 bolinhas.
Em todas as possibilidades que nós criamos, você tem 8 caracteres. São 6 bolinhas e 2 sinais, né? Os sinais de mais. Sendo que eles sempre se repetem. 6 bolinhas e 2 sinais. 6 bolinhas e 2 sinais. 6 bolinhas e 2 sinais. Ou seja, para eu encontrar isso daí, basta eu trabalhar com uma permutação com repetição. O total de caracteres que eu tenho são 8 caracteres, mas eles sempre se repetem. 6 bolinhas e 2 sinais. 6 bolinhas e 2 sinais. 6 bolinhas e 2 sinais. Então basta eu fazer permutação de 8 fatorial, dividido pelas repetições. 6 fatorial vezes 2 fatorial. Fazendo esses cálculos aí, eu vou chegar em 28 soluções naturais distintas. Beleza? Pessoal, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, entra em contato comigo para que a gente possa tirar essas dúvidas aí. Eu não sei como vai ficar a situação do tira-dúvida, se vai ser na segunda-feira, como foi essa semana aí. Mas, de qualquer forma, o grupo está aberto, beleza? E aí, eu fico aguardando o retorno de vocês. Estou deixando alguns exemplos aqui para que vocês possam fazer, possam verificar se vocês realmente aprenderam, tá? E aí, estou à disposição, beleza? Galera, fiquem com Deus, forte abraço e até mais tarde. Mais tarde eu estou colocando lá o gabarito para que vocês possam corrigir e verificar se tiveram algum erro. Valeu? Beijão, pessoal!